Helena Petrovna Blavatsky nasceu no dia 12 de agosto de 1831, na cidade de Ekaterinoslav, que na época fazia parte do Império Russo, hoje Dnipro, na Ucrânia. Ela veio ao mundo em uma família de nobreza russa, pertencente a uma linhagem que misturava tradições militares, aristocráticas e intelectuais, uma combinação que moldaria sua personalidade ousada e sua paixão pelo conhecimento. Seu pai, Coronel Peter von Hahn, era um oficial do exército russo, de descendência germano-báltica, conhecido por sua disciplina militar. Sua mãe, Helena Andreevna Fadeyeva, era uma mulher culta e notável escritora, considerada uma das primeiras romancistas femininas da Rússia, embora tenha morrido jovem quando Helena ainda era criança. Após a morte da mãe, Helena foi criada principalmente pela avó materna, Princesa Helena Pavlovna Dolgorukova, uma mulher de vasta cultura, que tinha uma imensa biblioteca e mantinha contatos com intelectuais e nobres russos. Esse ambiente literário e filosófico foi fundamental para despertar em Helena uma curiosidade incomum para uma menina da sua época. Desde muito pequena, Helena se destacava por ser uma criança fora do padrão, era descrita como teimosa, vivaz e com uma mente inquieta. Relatos familiares contam que ela tinha experiências misteriosas, como visões e sonhos vívidos, além de uma forte intuição. Episódios paranormais na infância, como prever acontecimentos e relatar conversas de adultos sem ter estado presente, alimentaram a crença de que ela possuía dons mediúnicos desde a tenra idade. Em um contexto histórico onde o lugar da mulher era limitado ao lar, Helena se recusava a aceitar imposições sociais, preferindo estudar, ler filosofia e observar fenômenos que intrigavam os adultos ao seu redor. Essa base familiar aristocrática, combinada com sua disposição para questionar tudo, criou as condições perfeitas para que mais tarde, ela se tornasse uma figura revolucionária no campo do esoterismo mundial. Ao entrar na adolescência, Helena Blavatsky já mostrava sinais claros de ser uma jovem indomável. Enquanto as moças da nobreza russa eram preparadas para o casamento, a etiqueta social e a vida doméstica, Helena tinha outros planos. Sonhava com o mundo, aventuras e mistérios ocultos. Com apenas 17 anos, em 1849, cedeu ao menos em aparência à pressão familiar e casou-se com Nikita Sergeyevich Blavatsky, um homem muito mais velho, vice-governador de uma província no Cáucaso. O casamento, porém, foi um desastre desde o início. Helena não suportava a vida de esposa submissa e detestava as restrições impostas pelo marido. Em um ato de coragem e escândalo para a época, ela fugiu pouco tempo depois do casamento, abandonando a casa do marido para nunca mais voltar. Essa decisão marcou o início de uma vida de independência radical, algo praticamente impensável para uma mulher russa do século XIX. Livre das amarras conjugais, Helena embarcou em uma jornada de viagens pelo mundo. Entre 1849 e a década de 1850, suas andanças incluíram Europa, Egito, Grécia, Oriente Médio e, principalmente, a Índia e o Tibete, locais onde buscava mestres espirituais e conhecimentos secretos. Há relatos de que, disfarçada como homem em algumas ocasiões para driblar restrições locais, ela teria visitado templos budistas e centros místicos que raramente aceitavam estrangeiros, especialmente mulheres ocidentais. Essas viagens moldaram sua visão de mundo. Helena absorveu filosofias orientais, religiões comparadas, tradições esotéricas e relatos de fenômenos sobrenaturais, que mais tarde se tornariam a base de seus escritos e da fundação da Sociedade Teosófica. Essa fase da juventude rebelde foi também marcada por encontros com ocultistas europeus, médios famosos e grupos secretos de estudiosos do hermetismo. Alguns estudiosos questionam a veracidade de todos os seus relatos de viagem, mas, inegavelmente, eles criaram a mística que a cercou até o fim da vida. Assim, Helena Blavatsky, a jovem russa que recusou o destino de esposa aristocrática, transformou-se numa cidadã do mundo, pronta para se tornar uma das vozes mais ousadas do ocultismo moderno. Um dos pontos mais fascinantes e também mais controversos da biografia de Helena Blavatsky são os relatos de seus encontros com os chamados Mahatmas, ou mestres de sabedoria. Segundo Blavatsky, esses mestres eram sábios orientais,
guardiões de uma antiga ciência espiritual, capazes de se comunicar por meios telepáticos e de se manifestar fisicamente à distância. Eles seriam membros de uma fraternidade secreta, localizada principalmente no Tibete, mas com discípulos espalhados por todo o Oriente. Entre os nomes mais mencionados por Blavatsky estão os Mahatmas Morya e Kochoomi. Ela afirmava ter conhecido Morya ainda jovem, durante uma viagem à Inglaterra, quando ele a teria salvo de um acidente grave. Esse encontro inicial teria sido o ponto de partida para uma conexão espiritual que se intensificaria nas décadas seguintes. Entre 1850 e 1860, Blavatsky alegava ter vivido longos períodos em monastérios tibetanos, estudando doutrinas secretas e desenvolvendo suas faculdades psíquicas sob a orientação direta desses mestres. Para muitos estudiosos ocidentais, essas narrativas eram impossíveis de comprovar, mas para seus seguidores, eram a prova de que ela era uma verdadeira iniciada em tradições milenares. Um ponto interessante é que Helena não descrevia esses mestres como figuras sobrenaturais, mas como seres humanos altamente evoluídos, que teriam alcançado níveis de conhecimento e autocontrole mental ainda inalcançáveis para a maioria da humanidade. Eles teriam a missão de preservar e, quando chegasse o momento certo, revelar partes desse conhecimento sagrado ao mundo ocidental. Esses relatos deram origem a uma aura de misticismo em torno dela. Cartas supostamente materializadas pelos Mahatmas chegavam misteriosamente a membros da sociedade teosófica, contendo instruções filosóficas e espirituais. As famosas cartas dos Mahatmas até hoje são estudadas por pesquisadores e teósofos. No entanto, não faltaram críticas. Céticos e cientistas da época acusaram Blavatsky de fraude, dizendo que as cartas eram forjadas e que os mestres nunca existiram. Mesmo assim, os relatos se tornaram pilares do movimento teosófico e inspiraram correntes esotéricas que até hoje reverenciam esses instrutores ocultos, como seres reais ou como símbolos de uma consciência superior. Em resumo, os encontros com os mestres orientais reais ou míticos consolidaram Blavatsky como uma ponte entre o misticismo oriental e o mundo ocidental, plantando sementes que floresceriam em obras como A Doutrina Secreta e nos ensinamentos da Sociedade Teosófica. Após décadas de viagens pela Europa, Oriente Médio e Ásia, Helena Blavatsky chegou a Nova York em 1873, aos 42 anos de idade. O contexto era favorável. Os Estados Unidos viviam uma onda de fascínio por fenômenos espíritas e mediúnicos com sessões de mesas girantes, materializações e aparições que intrigavam o público e a imprensa. Foi nesse ambiente de curiosidade espiritual que Blavatsky encontrou terreno fértil para difundir suas ideias. Pouco depois de chegar, conheceu Henry Steele Olcott, um respeitado advogado e jornalista especializado em investigações de fenômenos psíquicos. Olcott ficou impressionado com os relatos e as supostas habilidades paranormais de Helena, como clarividência, telecinesia e materializações. Em pouco tempo formaram uma parceria intelectual e espiritual juntos, frequentavam círculos espiritistas e estudavam casos misteriosos. Mas logo perceberam que os fenômenos psíquicos precisavam ser compreendidos por uma base filosófica mais ampla. Assim nasceu a ideia de criar uma sociedade voltada não apenas ao espiritismo, mas ao estudo profundo de religiões comparadas, filosofia oriental e ciências ocultas. Em 17 de novembro de 1875, em Nova York, Blavatsky, Olcott e William Quanjude fundaram oficialmente a Sociedade Teosófica, que se tornaria um marco no esoterismo moderno. O termo teosofia significa literalmente sabedoria divina, uma fusão de espiritualidade, filosofia e ciência oculta, visando unir Oriente e Ocidente sob uma mesma busca de verdade. A Sociedade Teosófica foi erguida sobre 3 princípios fundamentais. 1. Promover uma fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. 22. Incentivar o estudo de 2 e fim 2. Religiões comparadas, filosofia e ciências ocultas. 3. Investigar as leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes no ser humano. Esses objetivos atraíram intelectuais, artistas, místicos e buscadores espirituais de todo o mundo. A sociedade rapidamente se expandiu,
abrindo sedes na Índia, Europa e outros continentes. Em 1879, Blavatsky e Olcott mudaram a sede principal para Diyar, na Índia, onde a sociedade se consolidou como uma ponte entre tradições espirituais orientais e o pensamento esotérico ocidental. As reuniões, publicações e palestras teosóficas exerceram grande influência sobre movimentos futuros, como o ocultismo moderno, a antroposofia, a escola de pensamento Nova Era e até personalidades como Mahatma Gandhi, que teve contato com membros da sociedade em sua luta pela independência da Índia. Apesar de enfrentar críticas, acusações de fraude e ceticismo, Blavatsky se manteve firme como a grande mentora intelectual do movimento, canalizando todo o conhecimento de suas viagens, visões e experiências mediúnicas para edificar uma escola de pensamento que sobrevive até hoje. Apesar do sucesso e da crescente influência da sociedade teosófica, Helena Blavatsky viveu seus últimos anos cercada de controvérsias, acusações de fraude e também de reconhecimento como uma das mais ousadas pensadoras esotéricas do século XIX. Ao longo de sua trajetória, Blavatsky publicou obras monumentais que se tornaram pilares do pensamento teosófico. Entre elas destacam-se Isis sem Véu, 1877, sua primeira grande obra, onde questiona o materialismo científico, revisita religiões antigas e defende a existência de conhecimentos espirituais universais, escondidos sob mitos e símbolos. A Doutrina Secreta, 1888, liderada sua obra-prima, é uma síntese monumental de cosmologia esotérica, mitologia oriental, filosofia hermética e teoria sobre a evolução humana e espiritual. Para muitos seguidores, é um verdadeiro tratado de sabedoria oculta. Com essas publicações, Blavatsky ganhou admiradores influentes, mas também atraiu céticos. Investigações conduzidas pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, na década de 1880, acusaram-na de fraudes mediúnicas e manipulação de fenômenos paranormais, especialmente as famosas Cartas dos Mahatmas, que apareciam misteriosamente para seus discípulos. Embora as acusações tenham abalado sua reputação em círculos acadêmicos, muitos seguidores defenderam sua honestidade até o fim, sustentando que ela era alvo de conspirações e incompreensão por parte de críticos materialistas. Doente e fisicamente debilitada devido a problemas renais e reumatismo, Blavatsky passou seus últimos anos em Londres, onde fundou a Escola Esotérica, uma ramificação mais restrita da sociedade teosófica, voltada para instruções esotéricas mais profundas a um círculo íntimo de discípulos. Mesmo doente, continuava a escrever artigos, responder cartas e liderar debates. Sua energia intelectual impressionava amigos e críticos. Em 8 de maio de 1891, aos 59 anos, faleceu em sua residência em Londres, cercada por alguns de seus discípulos mais próximos. Sua morte não enfraqueceu a sociedade teosófica, que se espalhou ainda mais pelo mundo com sedes ativas na Índia, Europa, América e Oceania. Seu pensamento influenciou figuras notáveis como Mahatma Gandhi, Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, artistas simbolistas e escritores esotéricos do século XX. Helena Blavatsky permanece, até hoje, como um símbolo do diálogo entre Oriente e Ocidente, uma ponte entre filosofia, religião e ciência espiritual. Para os que a estudam, ela não foi apenas uma médium ou uma ocultista, mas uma visionária que desafiou dogmas e abriu portas para uma nova forma de buscar o sagrado.